Hoje a gente vai fundo num dos capítulos mais diretos e ao mesmo tempo mais profundos de A Arte da Guerra de Sun Tzu, o que fala sobre a topografia ou, em bom português, a arte do terreno. Para Sun Tzu, a estratégia de verdade não começa com mapas e planos mirabolantes, começa com o chão que se pisa. É dali que o jogo começa de verdade. Essa citação basicamente resume tudo, né? Antes de mover qualquer soldado, é preciso entender o tabuleiro. E para o Sun Tzu, o ambiente, o terreno, ele não é só um cenário. Ele é um jogador ativo na batalha. Conhecer esse jogador nos mínimos detalhes, bom, esse é o primeiro passo para qualquer vitória. Ok, então como um general consegue decifrar essa tal variedade infinita de lugares? Sun Tzu, muito prático, simplifica tudo em duas categorias que são essenciais. E saber reconhecer cada uma delas, de cara, é o que separa quem sobrevive de quem vence. A diferença é gritante, né? De um lado, um terreno vantajoso. É aquele que abraça o exército, oferece abrigo, opções, recursos. Do outro, o terreno perigoso é uma verdadeira armadilha. Ele te prende, te isola, te deixa vulnerável. Então, a primeira grande decisão estratégica é escolher onde lutar e, talvez mais importante ainda, onde não se deve lutar de jeito nenhum. E quando os dois lados estão de olho no mesmo pedaço de terra bom? A resposta de Sun Tzu é simples: velocidade e iniciativa. Chegar primeiro, mesmo que isso custe uma marcha forçada durante a noite, não é só sobre plantar uma bandeira. É sobre definir as regras do jogo antes mesmo do apito inicial. Mas é claro que o inimigo também está jogando, né? Então entender o terreno não serve só para o seu próprio bem. Serve para entender como o adversário pode usar esse mesmo terreno para te enganar. E é aí que a gente entra na arte da decepção. Sun Tzu lista 6 jeitos clássicos de enganar o general. Uma marcha que parece toda bagunçada pode ser uma isca. Um exército que parece fraco, um convite para uma emboscada. Uma fuga pode ser o começo de uma perseguição que leva direto para uma armadilha. Cada uma dessas táticas explora a percepção de um líder que não está vendo o quadro todo. E aqui vem a parte dura da filosofia de Sun Tzu. Não tem desculpa, não tem foi azar. Cair numa armadilha é uma falha de conhecimento, é uma falha do líder. A responsabilidade é 100% dele. Ponto final. Agora, vamos virar a câmera. O campo de batalha não é só lá fora. Sun Tzu diz que a própria estrutura do exército, sabe? A relação entre os oficiais e os soldados é um outro tipo de terreno, um terreno interno que precisa ser totalmente dominado. Aqui a gente vê o perigo que é o desequilíbrio. Se os soldados são mais valentes que os oficiais, eles vão agir por conta própria, de forma imprudente. Agora, se os oficiais são mais corajosos que os soldados, eles vão avançar e ninguém vai seguir. Nos dois casos, o resultado é o mesmo. O exército se quebra por dentro. A coesão é a chave de tudo. Sun Tzu também aponta o dedo para as falhas de caráter do líder, tratando elas como verdadeiros desastres estratégicos. Um general que se irrita fácil, um que hesita demais, um que não consegue inspirar. Isso não é só um traço de personalidade, não. São brechas, são vulnerabilidades que o inimigo pode e vai explorar. E aí, no meio de tanta estratégia fria, calculista, vem essa frase que é de uma humanidade profunda. Liderança, para Sun Tzu, é um pacto de confiança. O general não só comanda, ele cuida. Ele compartilha o destino dos seus homens. E essa lealdade, essa é a cola que mantém o exército de pé sob a maior pressão que se possa imaginar. E agora, a gente chega no clímax da estratégia de Sun Tzu. Depois de analisar o terreno, a decepção, a dinâmica interna, ele apresenta uma fórmula, quase matemática mesmo, para a vitória. E ela se baseia em 3 pilares fundamentais de conhecimento. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se transforma todos esses princípios em um resultado concreto quase inevitável lá no campo de batalha? A resposta começa pelo que a gente deve evitar. Sun Tzu mostra 3 cenários clássicos de fracasso. Conhecer só o inimigo, mas não a si mesmo? Perigoso. Conhecer a si mesmo, mas não o terreno? Limitado. E conhecer o terreno, mas ignorar o inimigo? É dar um tiro no escuro. Cada um desses é um ponto cego fatal. E aqui está o ponto central. Isso não é uma metáfora, é um cálculo. Para Sun Tzu, a falta de conhecimento em qualquer uma dessas 3 áreas, inimigo, as próprias forças e o terreno, literalmente corta as chances de vitória pela metade. A vitória completa exige um conhecimento completo, não tem atalho.
E isso tudo nos leva à conclusão mais lógica de todo o pensamento dele. Todo esse conhecimento, toda essa análise, no fim do dia, pesa nos ombros de uma pessoa só, o general. Essa frase talvez seja uma das mais fortes do livro inteiro. O que ela quer dizer é que, na equação de Sun Tzu, a sorte não entra. Uma derrota não é um acidente, um dia ruim. É o resultado de uma falha de preparo, de conhecimento ou de caráter. A culpa, no final, é sempre do comandante. A verdadeira maestria, então, não é ter uma lista de coisas para fazer. É a capacidade de integrar tudo isso de uma forma fluida. É usar o que se sabe sobre si, sobre o inimigo e sobre o terreno para criar um exército que se move com ordem, ataca com precisão e se defende sem ser pego de surpresa. E assim a gente fecha com a fórmula final, a fórmula que nunca envelhece. Conhecer a si e ao inimigo já garante que a vitória não seja algo arriscado, mas para a vitória ser total, completa, é preciso adicionar o lugar, o terreno e o tempo, a oportunidade. Essa é a essência da estratégia, uma lição tão poderosa hoje quanto era 2.500 anos.